Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas têm dificuldade de aplicar ou de entender, ou até mesmo de trazer para a vida e para a realidade. Vou colocar basicamente assim. O tema de hoje é sobre base, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre as bases que eu tenho, as bases que eu gosto e também vou dar umas dicas para vocês que eu espero que ajude na vida de vocês, na maquiagem de vocês, na automaquiagem, até mesmo para quem é maquiador. Talvez quem seja maquiador nem tanto, porque eles devem saber de tudo que eu vou falar aqui, que eu acho que são pontos essenciais e cruciais para uma boa maquiagem. Então, eu vou começar primeiro falando sobre o erro que 90% das mulheres erram, que é o famoso tom da pele. Na hora de comprar a base, muitas pessoas erram o tom da pele. Eu já errei várias vezes, tá? Mas depois eu corrijo com outros truques que eu também vou estar ensinando aqui pra vocês. Mas eu já errei o tom da minha pele, já comprei mais escuro, já comprei mais claro. E por ainda estar colocando alguns erros na hora da escolha do tom da base. Primeira coisa, não se testa base aqui na mão, ou seja lá em qualquer outro lugar que você queira testar, certo? Quando você for comprar base ou corretivo, pó não diria tanto, eu acho ainda pó mais fácil de se comprar. Vai sem nada no rosto e testa no rosto, certo? Uma dica que eu dou é que se você tiver em dúvida do tom, você chega aqui na sua bochecha, ou então mais próximo aqui do seu pescoço, coloca os tons que você está em dúvida e vê qual é o que se aproxima mais do tom do seu pescoço, tá? Você tem que deixar o tom do seu rosto igual ao tom do corpo, ok? E não de cores diferentes, branco e moreno ou moreno e branco. Não, do tom do seu corpo. Vai começar por aí. A base que você vai ter é achar um tom do seu corpo. Se você tiver com um corpo mais moreno, que é o que acontece bastante com a maioria das pessoas, que é ter o corpo mais bronzeado e o rosto mais claro, devido também porque muitas mulheres usam protetor solar no rosto para evitar a velhice e afins. Então você opta por uma base que deixe aquele tom bronzeado, aquele tom saudável e não o tom do seu rosto branco, certo? Principalmente para quem é branquinha. Se você é branquinha e tá morena, foi à praia, tá com o rosto branco e o corpo bronzeado, você vai ter que deixar o seu rosto bronzeado também. Não vai dar diferença de cor. A próxima dica que eu vou dar para vocês, se vocês errarem o tom de base, que é misturar, certo? Se você tem uma base escura e você tem uma base muito clara que você errou, pega essas duas, minha amiga, e mistura, porque provavelmente ela vai dar o tom exato do seu rosto. Que é um exemplo básico. Eu comprei essa base aqui da Maybelline, a Stay. Acho que vocês devem conhecer, 24 horas, certo? Quando eu comprei ela, eu tava bem morena, certo? Eu tava bem mais escura do meu real agora, tanto em corpo quanto em rosto. E aí eu usava ela tranquilo. Mas eu fiquei sem a praia, fiquei sem lava-sol, no corpo também, meu corpo ficou mais claro e ela ficou muito escura pra mim. Se eu passasse ela sozinha no meu rosto, e as pessoas iam ver escuro no meu rosto e claro no meu corpo. E aí eu comprei essa daqui, que também é da mesma linha não, da mesma marca, que é a Maybelline Affine Matte. Ela é mate, certo? Eu tentei comprar texturas iguais. Outra dica que eu dou se você for misturar. Não adianta você ter uma base sequinha e depois colocar uma base oleosa, que não vai dar muito certo. Então, como essa base aqui ela é livre de óleo, resistente ao calor e etc. Ela não diz que ela é mate, mas ela é livre de óleo, ela é para pele oleosa. Então, eu misturo ela com essa outra base mate aqui, que foi o que eu fiz hoje no meu rosto. Eu tô usando essa mistura no meu rosto, como vocês podem ver. Eu não tô com diferença de cor, certo? Porque eu misturei as duas e
ela tá dando o tom exato da minha pele. Então fica a dica aí pra você que errou o tom da base, de misturar com uma outra base sua, se você tiver. Se você não tiver, gente, pelo amor de Deus, não compre uma base mais clara só pra fazer mistura pra poder usar, certo? Deixa aquela base lá e talvez se você passar ela, se for muito clara, você passa um pó mais escuro. E se for muito escura, eu não diria pra você passar um pó muito claro. Se for mais escura, você tenta diluir ela com um creme hidratante, certo? Não compre uma outra base só porque você errou o tom da base. Se você já tiver uma base mais clara, aí sim, ok? A próxima dica sobre base é abusar na quantidade. Muitas pessoas pensam que quantidade é qualidade, que muito vai deixar aquela pele maravilhosa, aquela pele de pêssego, aquela pele de Kylie Jenner e etc. Mas não. Em base, eu acho base corretiva, eu acho que menos é mais. Principalmente se você tiver um rosto com muita acne, se você tiver rosto com linhas de expressões, muita acne, muita linha de expressão, se você colocar muito produto, tudo isso vai evidenciar muito mais. Aí sim você vai parecer que tá com o rosto cheio de maquiagem, sem estar aquela coisa natural que você tanto queria, disfarçar e estar natural. Então, minha dica é, principalmente para essas pessoas que têm acne e têm linhas de expressão, tentem usar uma base de cobertura, uma cobertura alta. Para quem tem linha de expressão, use uma base leve, uma base fluida, uma base mais leve, certo? Para ela não acumular nas suas linhas e não aparecer que você tá com muita maquiagem. Para você que tem muita espinha, é bom a correção com corretivo, certo? E uma base de cobertura alta. Como assim uma base de cobertura alta? Uma base de cobertura que você coloca um pouco só e você já tem uma cobertura muito boa, ela cobre tudo. Exemplo, assim, né? Eu não tenho uma base de cobertura muito alta, porque a minha pele não precisa. Eu não tenho muita espinha, eu não tenho muitas manchas. Então, as bases que eu tenho, elas funcionam no meu rosto. Se eu fosse indicar uma base, eu não tenho essa base, eu indicaria a da Vult, que é de cobertura média a alta. Indicaria também a da Mary Kay, que também é a Time Wise, essa daqui, que também é uma base que eu considero de cobertura média a alta, certo? E se você quiser investir em bases mais caras, tem a da MAC, tem a da Kat Von D, tem também a da Demarcol, que é uma base nova no mercado, eu ainda não testei, eu não tenho essa base, mas eu pretendo comprar, que ela tem uma cobertura muito boa. Para quem tem espinha, faz a correção com corretivo, certo? E passa uma base de alta cobertura para cobrir tudo, para você não ter que ficar passando muitas camadas de base, porque não vai adiantar, minha amiga. Ao contrário, só vai parecer que você tá com mais espinha, mais coisas, as pessoas vão ver que você tá com alguma coisa ali escondendo, ok? Então, mais é menos, certo? Outra dica que eu dou quando você for usar uma base, aplicar uma base, é você tentar aplicar essa base com um pincel razoavelmente bom, né, gente? Um kabuki, eu gosto muito do kabuki, porque ele dá um efeito leve. Nós estamos falando de uma pele bem corrigida, de uma pele leve, que não parece que você está usando maquiagem. Um pincel kabuki e um pincel desse aqui, Dual Fiber, eles deixam o acabamento muito melhor e muito mais leve, muito mais natural, principalmente esse daqui. Esse meu aqui eu comprei na Claire's, é o único que eu tenho, eu gosto bastante dele porque tudo que eu preciso eu tenho nesse pincel. Eu aplico base, aplico pó com ele também e ele deixa a cobertura bem leve. Outra coisa também que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, são as esponjas, né? A Beauty Blender. As esponjas, elas também deixam um acabamento leve, deixam um acabamento bonito, que parece que você não tá usando base. Porque quando você vai aplicar a esponja, ela tira o excesso de produto que tem no seu rosto, então deixa a aplicação e o acabamento muito mais fácil, muito mais leve e a base fica muito mais bonita no rosto. Então, eu, assim, não tenho nada contra quem aplica com as mãos, tá? Não tenho nada contra. Inclusive, eu aplico corretivo, algumas vezes eu aplico baby cream, base
com as mãos mesmo, não tenho nada contra isso, mas é sempre bom você investir em um pincel, né? Pelo menos um pincel, gente, ou uma esponja. Eu não gosto muito desse tipo de pincel aqui para passar base, tá? Normalmente eu uso esse pincel ou para passar o corretivo aqui embaixo para corrigir, ou às vezes para fazer contorno. Eu não uso ele para passar base. Motivo: eu acho que ele arranha a base, deixa a base no rosto toda arranhada e não dá uma cobertura muito legal. Então, meu primeiro pincel de base foi um desse aqui, e logo quando eu usei eu não gostei. Deixei ele pra lá e comprei outro, investi em outros, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né, para o que eu faço, maquiadora, que foi trocar de pincel e não usar esse aqui. Mas se você tiver esse, gostar dele, não tem problema, pode usar. Eu só tô dando a minha opinião, que eu acho que esse pincelzinho aqui não é legal para passar a base, não. Os melhores são os Kabuki e o Dual Fiber e as esponjinhas, a minha opinião. Tem um outro ponto que muitas pessoas têm dúvida, é em relação ao corretivo e a base. Se eu posso aplicar corretivo antes da base, se eu só tenho que aplicar corretivo depois da base e por aí vai, né? A maior dúvida eu acho que seria essa. Eu não considero você aplicar um corretivo antes da base um erro, tá? Principalmente para quem tem muita olheira ou para quem tem espinha ou queira corrigir manchas vermelhas e etc. Você sabe, né, que existe o corretivo colorido, né? Que esses corretivos coloridos, eles vão corrigir essas falhas que tem no rosto, partes vermelhas, manchas, olheiras, corretivo amarelo, corretivo coral, corretivo verde. E então, esses corretivos, você não pode aplicar eles depois da base. Motivo: eles são corretivos coloridos, logo vai aparecer que seu rosto tá verde ou seu rosto tá rosa, salmão, amarelo. Então, para pessoas que gostam de corrigir a pele, tem que colocar corretivo colorido antes da base, certo? Mas para quem tem muita olheira, exemplo, hoje eu não coloquei corretivo depois da base. Eu passei meu corretivo Studio Fix Fluid da MAC aqui na minha olheira, que é da cor da minha pele, certo? E depois eu passei a base por cima. Então, eu tive uma correção da minha olheira muito boa, que é a correção que eu gosto de fazer, e que também é a correção que normalmente eu faço no meu rosto. Então, se você gosta de passar um corretivo da cor da sua pele antes da base, não é erro, não tem problema, principalmente se você tiver uma olheira muito evidente, porque na minha visão, corretivo depois da base é só para iluminar ou limpar essa área aqui do olho, certo? Para corrigir mesmo, tem que ser antes da base. Outro ponto que eu acho que muita gente não faz, as pessoas se esquecem, inclusive eu até esqueço, mas que faz uma diferença quando você vai fazer uma preparação de pele, que é preparar a pele antes de receber os produtos. O que é isso, certo? Lavar o rosto, tonificar, limpar, tirar as impurezas, até mesmo passar o primer antes da base. Então, muita gente pula essa etapa, né? Tá com o rosto oleoso, tem uma pele oleosa, tá com o rosto oleoso, não faz nada, vai lá, passa a base, passa as coisas. Então, provavelmente a sua maquiagem não vai durar muito tempo e também não vai ficar com um acabamento acetinado, de pele lisa. Provavelmente você vai ter algum problema, certo? Então, o meu conselho é que você sempre lave o rosto, tonifique o rosto, passe um hidratante, principalmente para quem tem pele oleosa. A experiência própria, a minha pele é oleosa. Então, meninas, preparem a pele para receber os produtos. Muito importante. E uma última dica que eu vou dar para vocês é escolher a textura certa da base, certo? Que é o que muita gente erra, muita gente peca. O que acontece? Você primeiro tem que ver qual é o seu tipo de pele. Se sua pele é seca, se sua pele é oleosa, se sua pele é mista. Então, você tem que ver qual é o tipo de pele que você tem para aí você escolher a base, certo? Toda base, ela tem na embalagem dizendo o que ela promete. Mas eu não tenho uma pele muito oleosa.
Mas quem tem pele muito oleosa, talvez fosse melhor comprar uma base mais sequinha, ok? Exemplo, a da Mary Kay ou a da Vult Matte, certo? A base da Vult é uma base mate. Eu tenho pele seca, certo? Se eu passar uma base mate no meu rosto, vai dar certo? Provavelmente não. Provavelmente aquela base ela vai craquelar no seu rosto e vai deixar o seu rosto mais seco do que ele é. Então, quem tem pele seca tem que optar por bases cremosas, né? Ou até mesmo bases líquidas e bases hidratantes. Quem tem pele mista a oleosa é mais fácil de você escolher e saber a textura que você tem da sua pele. Primeiro você tem que ver como é que a sua pele tá naquele dia. Que quem tem pele mista, normalmente ou a pele tá oleosa ou a pele tá seca. Então, dependendo do dia, você vai ver como é que a sua pele tá. Se ela tiver muito seca, você vai lá, passa um hidratante, talvez você possa usar a sua base mate. Se ela tiver muito oleosa, você vai lá e usa a sua base mate de costume. Mas, por favor, gente, quem tem pele oleosa, não compre base hidratante. Sua pele vai ficar mais oleosa. Quem tem pele seca, não compre base mate. Porque tá na moda, porque uma blogueira lá falou que aquela base é maravilhosa, que cobre tudo. Sim, a base é maravilhosa, mas pro seu tipo de pele, ela não vai dar certo, porque não é aquilo que a sua pele precisa naquele momento. Então, fiquem atentas com isso e vejam o que que a sua pele precisa, certo? Outra coisa que eu queria falar também, gente, é em relação a espalhar o produto, certo? Eu vejo muita gente não espalhar o produto bem. Eu vejo muita gente não espalhar o produto por aqui, não espalhar o produto por aqui, deixar só aqui e aqui ficar uma diferença de cor, de tonalidade, não descer um pouco do produto pro pescoço. Com o resto que tiver no pincel, você vem fazendo movimentos circulares pro pescoço também. Não é para passar só daqui para cima. Também vejo muita gente não passando bem por aqui, por essas áreas, as extremidades do rosto. Então, se você quer ter uma cobertura bonita, mesmo que a base pode ser a base mais cara, pode ser da MAC, da Kat Von D, qualquer uma. Se você não espalhar essa base bem, não vai ficar legal, certo? Então, espalha bem. Se você estiver espalhando com a mão, vai dando batidinhas nos lugares onde você quer cobrir mais, vai espalhando em movimentos circulares. Tiver com o pincel, vai espalhando, dando batidinhas, movimentos circulares, passa no pescoço, não deixa acumulado, certo? Principalmente por aqui, nas linhas, aqui na olheira, porque isso vai fazer com que a sua cobertura não fique tão bonita, certo? Então, espalha bem essa base, não tem preguiça, deixa ela bem espalhadinha, que aí sim vai ficar legal e eu tenho certeza que vocês vão ficar com a pele de Kim Kardashian. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que as minhas dicas tenham ajudado vocês. Dúvidas que vocês tiverem em relação a cores de base, ao corretivo, escreve aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo para vocês para tirar essas dúvidas. Não se preocupe, gente, porque o erro traz a perfeição. Eu também errei muito em cor de base, cor de corretivo, cor de pó, para chegar ao nível que eu tô hoje, mas é errando que eu fui aprendendo. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. Tô muito feliz de estar fazendo esses vídeos para vocês. Se inscreve aqui no meu canal, me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!